Disse também o Senhor a Moisés: Esta é a regulamentação acerca da purificação de um leproso. Ele será levado ao sacerdote, que sairá do acampamento e o examinará. Se a pessoa foi curada da lepra, o sacerdote ordenará que 2 aves puras, vivas, um pedaço de madeira de cedro, um pano vermelho e um ramo de hisopo sejam trazidos em favor daquele que será purificado. Então o sacerdote ordenará que uma das aves seja morta numa vasilha de barro com água da fonte. Então pegará a ave viva e a molhará com um pedaço de madeira de cedro, com um pano vermelho e com um ramo de hisopo, no sangue da ave morta em água corrente. 7 vezes ele aspergirá aquele que está sendo purificado da lepra e o declarará puro. Depois soltará a ave viva em campo aberto. Aquele que estiver sendo purificado lavará as suas roupas, rapará todos os seus pelos e se banhará com água, e assim estará puro. Depois disso, poderá entrar no acampamento, mas ficará fora da sua tenda por 7 dias. No 7º dia, rapará todos os seus pelos, o cabelo, a barba, as sobrancelhas e o restante dos pelos. Lavará suas roupas e banhará o corpo com água. Então ficará puro. No 8º dia, pegará 2 cordeiros sem defeito e uma cordeira de 1 ano sem defeito, com 3 jarros da melhor farinha amassada com óleo, como oferta de cereal, e uma caneca de óleo. O sacerdote que faz a purificação apresentará ao Senhor, à entrada da tenda do encontro, tanto aquele que estiver para ser purificado, como as suas ofertas. Então o sacerdote pegará um dos cordeiros e o sacrificará como oferta pela culpa, com a caneca de óleo. Ele os moverá perante o Senhor como gesto ritual de apresentação, e matará o cordeiro no lugar santo, onde são sacrificados a oferta pelo pecado e o holocausto. Como se dá com a oferta pelo pecado, também a oferta pela culpa pertence ao sacerdote, é santíssima. O sacerdote porá um pouco do sangue da oferta pela culpa na ponta da orelha direita daquele que será purificado, no polegar da sua mão direita e no polegar do seu pé direito. Então o sacerdote pegará um pouco do óleo da caneca e o derramará na palma da sua própria mão esquerda. Molhará o dedo direito no óleo que está na palma da mão esquerda, e com o dedo o aspergirá 7 vezes perante o Senhor. O sacerdote ainda porá um pouco do óleo restante na palma da sua mão, na ponta da orelha direita daquele que está sendo purificado, no polegar da sua mão direita e no polegar do seu pé direito, em cima do sangue da oferta pela culpa. O óleo que restar na palma da sua mão, o sacerdote derramará sobre a cabeça daquele que está sendo purificado, e fará propiciação por ele perante o Senhor. Então o sacerdote sacrificará a oferta pelo pecado, e fará propiciação em favor daquele que está sendo purificado da sua impureza. Depois disso, o sacerdote matará o animal do holocausto e o oferecerá sobre o altar com a oferta de cereal, e assim fará propiciação pelo ofertante, o qual está puro. Se, todavia, o ofertante for pobre, sem recursos para isso, pegará um cordeiro como oferta pela culpa, o qual será movido para fazer propiciação pelo ofertante, com um jarro da melhor farinha, amassada com óleo, como oferta de cereal, uma caneca de óleo e 2 rolinhas e 2 pombinhos, conforme os seus recursos, um como oferta pelo pecado e o outro como holocausto. No 8º dia, o ofertante os trará para sua purificação ao sacerdote, à entrada da tenda do encontro, perante o Senhor. O sacerdote pegará o cordeiro da oferta pela culpa, com uma caneca de óleo, e os moverá perante o Senhor, como gesto ritual de apresentação. Matará o cordeiro da oferta pela culpa, e pegará um pouco do sangue, e o porá na ponta da orelha direita daquele que está sendo purificado, no polegar da sua mão direita e no polegar do seu pé direito. O sacerdote derramará um pouco do óleo na palma da sua mão esquerda, e com o dedo indicador direito aspergirá um pouco do óleo
da palma da sua mão esquerda 7 vezes perante o Senhor. Ele porá o óleo da palma da sua mão nos mesmos lugares em que pôs o sangue da oferta pela culpa, na ponta da orelha direita daquele que está sendo purificado, no polegar da sua mão direita e no polegar do seu pé direito. O que restar do óleo na palma da sua mão, o sacerdote derramará sobre a cabeça daquele que está sendo purificado, para fazer propiciação por ele perante o Senhor. Depois sacrificará uma das rolinhas ou um dos pombinhos, conforme os seus recursos, um como oferta pelo pecado e o outro como holocausto, com a oferta de cereal. Assim, o sacerdote fará propiciação perante o Senhor em favor daquele que está sendo purificado. Essa é a regulamentação para todo aquele que tem lepra e não tem recursos para fazer a oferta da sua purificação. O Senhor disse a Moisés e a Arão: quando vocês entrarem na terra de Canaã, que dou a vocês como propriedade, e eu puser mancha de mofo numa casa, na terra que lhes pertence, o dono da casa irá ao sacerdote e dirá: parece-me que há mancha de mofo em minha casa. Antes de examinar o mofo, o sacerdote ordenará que desocupem a casa, para que nada que houver na casa se torne impuro. Depois disso, o sacerdote irá examinar a casa. Examinará as manchas nas paredes, e se elas forem esverdeadas ou avermelhadas e parecerem mais profundas do que a superfície da parede, o sacerdote sairá da casa e a deixará fechada por 7 dias. No 7º dia, voltará para examinar a casa. Se as manchas se houverem espalhado pelas paredes da casa, ordenará que as pedras contaminadas pelas manchas sejam retiradas e jogadas num local impuro, fora da cidade. Fará que a casa seja raspada por dentro e que o reboco raspado seja jogado num local impuro, fora da cidade. Depois colocarão outras pedras no lugar das primeiras e rebocarão a casa com barro novo. Se as manchas tornarem a alastrar-se na casa, depois de retiradas as pedras e de raspada e rebocada a casa, o sacerdote irá examiná-la, e se as manchas se espalharam pela casa, é mofo corrosivo. A casa está impura. Ela terá que ser demolida. As pedras, as madeiras e todo o reboco da casa. Tudo será levado para um local impuro fora da cidade. Quem entrar na casa enquanto estiver fechada estará impuro até a tarde. Aquele que dormir ou comer na casa terá que lavar as suas roupas. Mas se o sacerdote for examiná-la e as manchas não se houverem espalhado depois de rebocada a casa, declarará pura a casa, pois as manchas de mofo desapareceram. Para purificar a casa, ele pegará 2 aves, um pedaço de madeira de cedro, um pano vermelho e isopo. Depois matará uma das aves numa vasilha de barro com água da fonte. Então pegará o pedaço de madeira de cedro, o isopo, o pano vermelho e a ave viva, e os molhará no sangue da ave morta e na água da fonte, e aspergerá a casa 7 vezes. Ele purificará a casa com o sangue da ave, com a água da fonte, com a ave viva, com um pedaço de madeira de cedro, com o isopo e com o pano vermelho. Depois soltará a ave viva em campo aberto, fora da cidade. Assim, fará propiciação pela casa, e ela ficará pura. Essa é a regulamentação acerca de qualquer tipo de lepra, de sarna, de mofo nas roupas ou numa casa, e de inchaço, erupção ou mancha brilhante, para se determinar quando uma coisa é pura ou impura. Essa é a regulamentação acerca de qualquer tipo de lepra e de mofo. Olá, meus amigos, tudo bem? Bom estar com vocês mais uma vez. Vamos comentar brevemente sobre esse capítulo, que vai um pouco na linha dos capítulos anteriores, falando sobre lepra, falando sobre mofo, falando sobre contaminações em geral, o que tornava um objeto, ou uma pessoa, ou um ambiente puro ou impuro, né? E como ele deveria ser purificado. Então vai falar aqui da lepra, vai falar também do ritual daqueles que foram curados da lepra, como eles seriam reintegrados, né, na sociedade, eles deveriam sacrificar, eles deveriam oferecer um holocausto diante do Senhor,
tá? E tudo isso, embora naquele contexto imediato tenha um sentido até de asepsia, um sentido de um ritual para realmente se ter certeza da pureza, né, de um objeto, de uma pessoa, a gente consegue estabelecer vários paralelos desses rituais com a visão neotestamentária, ou seja, do Novo Testamento, acerca da pureza do ser humano diante de Deus. O pecado é como esse fator corrosivo, assim como o mofo, assim como a lepra, né? O pecado é esse elemento que destrói o ser humano, destrói a nossa família, destrói a nossa casa, ele deturpa a finalidade de tudo que foi criado por Deus. Então, assim como nesse exemplo, era necessário que o contaminado fosse resguardado, fosse tratado, né, fosse aspergido, né, com o sangue de um animal morto, fosse consagrado a Deus, assim também nós, que somos pecadores, todos nós pecamos, precisamos ser banhados pelo sangue de Jesus, do Cordeiro imolado por nós, precisamos ser lavados com água da fonte da vida, é aquela que lava nosso interior, muito mais do que o exterior, do que a aparência, do que uma mudança perceptível aos olhos de todos. Isso é consequência, mas ele nos transforma de dentro para fora, ele nos cura, nos liberta e também nós podemos novamente nos consagrar, ser consagrados a Deus. E eu creio que o sacrifício de Jesus fez isso por nós. Nós éramos impuros, estávamos corrompidos e corrompendo, mas o sangue de Jesus estancou esse processo, nos separou e então nos consagrou a Ele, nos deu uma nova identidade, nos deu uma nova vida e começou um processo de regeneração, que muito mais do que a regeneração de um corpo físico, de um ambiente, de um objeto, é a regeneração do nosso ser integral diante de Deus. Então, que maravilhoso a gente ver que desde aquele tempo, né, no Egito, quando Deus estava tratando com o povo, estava estabelecendo a sua lei, estava estabelecendo alguns ritos, né, a gente já via ali um processo que Deus age quando vai se tratar do que é puro e impuro, um processo que nos remete à salvação e à purificação que temos em Cristo Jesus. O Antigo Testamento inteiro está repleto de exemplos que apontam para Cristo e para a sua obra nas nossas vidas. Israel foi um símbolo de como Deus trata com cada um daqueles a quem Ele escolhe. Ok? Deus te abençoe e até a próxima.